como investir em imóveis usando o consórcio. No vídeo de hoje a gente vai te falar como construir patrimônio, gerar receita, fazer isso em escala e, acima de tudo, conquistar imóveis usando o consórcio. Fica nesse vídeo e confira essas dicas. Se eu te falar que você pode começar a investir em imóveis sem pagar juros e sem precisar de uma entrada absurda, com certeza você acha que isso é interessante para você, não é? E mais, usar esse imóvel como um ativo, te gerando renda todos os meses. Isso com certeza é um diferencial que vai fazer você ficar nesse vídeo até o final. A maioria das pessoas associam o consórcio só como compra de casa própria, como a conquista de algum bem para morar. Também pode ser utilizado dessa maneira, mas muita gente não enxerga o consórcio como investimento e é um excelente ponto para você construir patrimônio. Então, além de usar o consórcio para aquisição, para morar, eu posso usar ele para fazer um patrimônio trabalhar para mim, para fazer o dinheiro render para mim. Na teoria é muito simples. Entra no consórcio, é contemplado, compra o imóvel, coloca o imóvel para alugar. Você usa uma parcela de consórcio que te transforma num patrimônio que é o seu imóvel e esse patrimônio que é o imóvel te transforma em renda, que é o aluguel todos os meses no seu bolso. Vou te dar um exemplo prático para você entender. Num crédito de 250 mil. Antes de contemplado, você vai ter uma parcela de aproximadamente, parcela antes da contemplação. Você vai ter uma parcela de aproximadamente R$940 mensalmente. Porque você vai estar pagando com redutor de parcela. Só que o que interessa pra gente é depois da contemplação, que é quando eu já contemplei. Essa parcela pós-contemplação, ela vai ficar em torno de parcela pós-contemplação. Ela vai ficar em torno de R$ 1.600. Aqui eu estou fazendo uma simulação de um crédito de 250 mil num prazo mais ou menos de 190 meses, um grupo que já está em andamento. Você vai ter uma parcela depois que você contemplar de R$ 1.600. Esse imóvel aqui, você contemplou um crédito de 250 mil. Então você vai comprar um imóvel de 250 mil. Esse imóvel de 250 mil, ele vai te render um aluguel aí de em torno de 0,5% ao mês, mais ou menos. Então, você vai ter aqui 0,5% ao mês de aluguel. Isso aqui vai dar R$ 1.250 para você mensalmente. R$ 1.250 de aluguel. E você tem uma parcela do consórcio para pagar de 1.600. Ou seja, você está pagando mais do que a metade da sua parcela do consórcio com o aluguel do seu imóvel. Você só vai ter que desembolsar do seu bolso aqui R$ 350 para pagar esse consórcio mensalmente. Todo o restante, os outros 1.250, quem está pagando para você é o seu inquilino. Então, é uma parcela de consórcio que você tinha, que se transformou num imóvel, que virou um patrimônio, e com esse imóvel você gerou receita. Receita que vai pagar quase integralmente a sua parcela. Você vai estar com um imóvel de 250 mil, que a cada ano ele vai estar valorizando, e você só está pagando R$ 350 por mês, depois de contemplado, porque quem está pagando esse imóvel para você é o seu inquilino. Ah, Olavo, mas e se eu não tiver um inquilino? Claro, isso aqui é uma conta que se você botar o seu imóvel para alugar, né? Se você não tiver um inquilino, você não vai ter receita. Mas com certeza, se você comprar esse imóvel de 250 mil, a chance dele alugar é muito grande. Obviamente, a gente precisa arrumar esse inquilino para que essa conta feche. Então aqui é um exemplo prático que você comprou um ativo e esse ativo ele gera rendimento e paga parte dele mesmo. Às vezes, dependendo do aluguel, da modalidade de aluguel de curta temporada, ele pode render até mais que o 0,5% e talvez pagar a sua parcela integral do consórcio. Aqui eu fiz um exemplo extremamente conservador, para vocês entenderem que mesmo num cenário conservador é extremamente vantajoso. E eu só estou descapitalizando R$ 350 do meu bolso mensalmente. Agora imagina você repetir essa operação aqui em escala. Faz um consórcio, compra o imóvel, paga a sua parcela. Faz o segundo consórcio, compra o segundo imóvel. Faz o terceiro consórcio, compra o terceiro imóvel. Aqui a gente deu o exemplo de 190 meses, que vão ser aproximadamente 15 anos, 15,8 anos. Daqui 15 anos você vai ter 1, 2, 3, 4 imóveis quitados e você só pagou um percentual pequeno do valor da parcela do consórcio, porque quem pagou o restante para você foi seu inquilino. Então, com certeza vale muito a pena. Só que você tem que saber jogar esse jogo. E claro, para isso dar certo, para isso se tornar realidade, tem alguns pontos que a gente não pode errar, que precisam ser assertivos, como a escolha do imóvel, a localização do imóvel, o grupo, talvez que você esteja entrando no consórcio, que vai te gerar uma probabilidade maior de contemplação, como você vai colocar esse imóvel para alugar, se vai ser um aluguel anual, se vai ser um aluguel de
curta temporada, talvez onde você consiga um percentual maior. Então tudo isso faz muita diferença para que a operação feche no final do dia e você consiga ter um bom resultado. Não é qualquer imóvel, qualquer consórcio ou qualquer estratégia que vai te proporcionar isso. A gente precisa alinhar os pontos e eles precisam ser muito certos para que você de fato consiga ter sucesso nesse objetivo aqui que você está vendo aqui na tela. Essa estratégia não é algo nada novo, é algo muito antigo que muitas pessoas utilizam e muitos milionários, multimilionários conquistaram patrimônio dessa maneira. Muitas pessoas utilizaram por meio do financiamento para fazer essa operação. E por que eu estou dizendo isso? Para você entender que com o consórcio é mais vantajoso. Com o financiamento, por conta de juros, a entrada, a sua margem ela diminui. A sua parcela ela não vai ser em torno de 1.600, ela vai ser muito mais cara. Então o seu aluguel não vai conseguir cobrir aí mais da metade da parcela. Talvez você vai ter que aportar muito mais do seu bolso e aí a operação começa a ficar um pouco mais apertada. Você não tem tanta margem de erro. Talvez ficar ali com o imóvel sem alugar 2, 3 meses acaba te atrapalhando. No consórcio você tem mais liberdade e você trabalha menos sufocado, porque é uma operação sem juros, uma operação onde você não precisa de entrada e você tem as parcelas muito mais tranquilas, teoricamente, muito mais baratas do que no financiamento. Então, se no financiamento muitas pessoas fazem isso e dá certo, imagina no consórcio, onde você não paga juros, não tem entrada, preserva sua liberdade financeira e, acima de tudo, tem uma margem muito maior. Com certeza, a chance de dar certo, ela vai ser absurdamente maior. Então, se muitas pessoas já fizeram isso com o financiamento e deu certo, com o consórcio, com certeza, dá muito mais certo, porque a gente está falando de uma operação que não precisa de entrada, não precisa de juros, então isso acaba preservando muito mais a sua rentabilidade. Você tem um poder muito maior, o seu aluguel rende mais na sua mão e esse aluguel rendendo mais, você tem mais poder para pagar a sua parcela mensalmente. Quem entende isso que a gente está falando aqui, sabe que consórcio não é uma modalidade de compra só para quem não tem dinheiro, para quem não consegue comprar à vista, igual muitos falam. Consórcio é uma modalidade, é uma ferramenta que te proporciona alavancar o seu patrimônio de maneira inteligente e rentável, que te proporciona conquistar o seu primeiro imóvel, o imóvel dos sonhos, e que te proporciona ter rentabilidade com dinheiro barato que você tem na mão. Porque uma operação sem juros, consórcio acaba sendo um dinheiro barato. E com dinheiro barato, de forma inteligente, de forma estratégica, você consegue ter muita rentabilidade. Então nesse vídeo a gente entendeu 100% que não é sobre somente comprar um imóvel, é sobre conseguir criar uma outra fonte de renda. E para conseguir criar essa outra fonte de renda, existem diversos fatores que você precisa estar atento, que é o que a gente comentou aqui nesse vídeo. Então, se você entendeu todos esses pontos que a gente falou, entendeu que o consórcio, além de ser um produto extremamente inteligente para aquisição, pode ser um produto que te faz gerar uma nova fonte de renda, comenta patrimônio aqui embaixo nesse vídeo, que um de nossos especialistas vai entrar em contato com você, entender o seu cenário e montar a melhor estratégia para você estar fazendo essa operação aqui.